Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O moço rico. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Comentários dos pais da Igreja. Rábano Mauro. Talvez este homem tenha ouvido o Senhor dizer que somente são dignos de entrar no reino dos céus aqueles que desejam ser semelhantes às crianças, e para averiguar melhor, pede que se lhe diga, não por meio de parábolas, mas de um modo claro, por quais méritos se pode conseguir a vida eterna. Por isso é dito. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? São Jerônimo. Esse que pergunta era jovem, rico e orgulhoso, e não pergunta com desejo de saber, mas de tentar. Coisa fácil de comprovar pelas palavras que disse ao Senhor: Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Insiste de novo em sua pergunta de modo fraudulento: Quais? Como se não tivesse lido, ou como se o Senhor pudesse mandar coisas contrárias aos mandamentos de Deus. São João Crisóstomo. Não tenho dúvidas em chamar esse homem de avarento e amante das riquezas, posto que assim o chamou o Senhor, mas hesito em chamá-lo de hipócrita, porque não estou seguro disso e não se deve julgar sobre coisas incertas, especialmente quando se dirigem a formular uma acusação. Porém, Marcos destrói essa suspeita quando diz: Alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando, e acrescenta que Jesus, fitando-o, o amou. Se tivesse se aproximado de Jesus com o objetivo de tentá-lo, já nos teria dito o evangelista como fez em muitas ocasiões, e se ele tivesse permanecido calado, Cristo não teria permitido que se escondesse, mas tê-lo-ia repreendido com uma insinuação secreta ou de uma maneira pública. Mas não fez nada disso, segundo o que segue. Jesus respondeu-lhe: Por que me perguntas sobre o que é bom? Santo Agostinho. Alguém poderia crer que há alguma diferença entre as palavras de Mateus: Por que me perguntas sobre o que é bom? E as de Lucas e Marcos: Por que me chamas bom? As palavras por que me perguntas sobre o que é bom parecem se referir mais à pergunta do jovem: que farei de bom? Esta última frase contém ao mesmo tempo a palavra bom e a pergunta, enquanto nas outras, bom mestre, não há pergunta.
Compreende-se perfeitamente que as duas passagens, porque me chamas bom e porque me interrogas acerca do que é bom, dizem uma mesma coisa. São Jerônimo. Como o jovem havia chamado de bom ao Mestre e não havia confessado a Deus ou ao Filho de Deus, disse o Senhor que qualquer homem santo não é bom em comparação a Deus, de quem se diz: dai graças ao Senhor porque é bom. E por isso ele disse: o bom é um só. E a fim de que ninguém pense que por estas palavras fica excluído da bondade o Filho de Deus, lemos em outro lugar: o bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Santo Agostinho. Ou também, como aquele jovem buscava a vida eterna, e a vida eterna consiste naquela contemplação de Deus, cuja visão não nos proporciona pena, senão uma alegria eterna, e não compreendia com quem falava, porque via-lhe tão somente como filho do homem. Por isso o Senhor lhes responde: por que me perguntas sobre o bem e chama-me, segundo o que vês, de bom mestre? Nesta forma de filho do homem aparecerá no juízo, não só para que a vejam os justos, mas também os ímpios, e esta visão não será um bem para aqueles que fizeram mal. Mas, ademais, há em mim outra visão de minha forma, pela qual sou igual a Deus, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único bem, porque ninguém o vê para o luto e o choro, mas somente para a salvação e a verdadeira alegria. São Jerônimo. Nosso Senhor não rechaça o testemunho da bondade que lhe dá o jovem, mas sim o erro de chamá-lo de mestre sem crer que é Deus. Que utilidade há em responder-lhe dessa maneira? Porque desse modo ganha-o aos poucos, ensina-o a desprezar a adulação e a se retirar das coisas terrenas, convence-o a se unir a Deus, a buscar as coisas da outra vida e a conhecer o que é o verdadeiro bem, a raiz e a fonte de tudo o que é bom. Orígenes. Também Cristo respondeu dessa maneira por causa do jovem que lhe perguntou: que farei de bom? Quando, pois, nos separamos do mal e praticamos o bem, chamamos de bem o que fazemos por comparação com o que fazem os demais homens. Mas em relação à verdade, segundo a qual aqui se diz: o bom é um só, nosso bem não é bom. Mas alguém pode dizer que, uma vez que o Senhor sabia que quem lhe perguntava não tinha intenção de fazer algum bem humano, disse-lhe: por que me interrogas acerca do que é bom? Que é como se dissesse: por que me perguntas sobre o bem quando te dei os mandamentos que contêm o bem? E depois disso acrescentou-lhe: mas, se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Nestas palavras, devemos considerar que o Senhor respondeu ao jovem como se estivesse fora da vida. Com efeito, Jesus diz: eu sou a vida, e aquele que está fora de Jesus está, em um sentido, fora da vida. Por outro lado, o homem, mesmo mais justo, enquanto vive sobre a terra, está na sombra da vida, porque está ainda rodeado por um corpo mortal. Mas aquele que se abstiver das obras da morte e desejar as da vida, entrará na vida. Há palavras mortas e palavras vivas, pensamentos mortos e pensamentos vivos, e por isso diz: mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Santo Agostinho. E não disse: se queres vir para a vida eterna, mas se queres entrar na vida eterna, definindo deste modo o que é a vida eterna. Deve-se, pois, considerar aqui o quanto a vida eterna é digna de ser amada, ao passo que amamos tanto esta vida miserável e que deve terminar um dia. Remígio de Auxerre. Esta passagem demonstra que a lei promete aos que a cumprem não só os bens temporais, mas também a vida eterna. E como o jovem havia escutado com atenção as palavras do Senhor, insiste e, cheio de solicitude, pergunta: quais? São João Crisóstomo. Não disse isto com a intenção de tentar o Senhor, mas porque acreditava que, fora dos preceitos da lei, haveria outros que lhe abririam a porta da vida. Remígio de Auxerre. Mas Jesus, tratando o jovem com a mesma condescendência com que trata um enfermo, expõe-lhe com muita amabilidade os preceitos da lei. Por isso segue. Jesus respondeu: estes: não matarás,
Não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A sentença seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o compêndio de todos esses preceitos, segundo aquela passagem do apóstolo. Aquele que ama o próximo cumpriu a lei. Devemos perguntar, por que o Senhor fez menção somente aos preceitos da segunda tábua? Sem dúvida, deve ser porque o jovem estava cheio do amor de Deus ou também porque o amor do próximo era um degrau para subir ao amor de Deus. Orígenes. Talvez estes preceitos sejam suficientes para entrar no que chamamos princípio da vida, mas nem estes nem outros preceitos parecidos bastam para entrar no interior da vida. Quem, no entanto, deixar de lado qualquer desses preceitos, nem mesmo no princípio da vida entrará. São João Crisóstomo. Uma vez que o Senhor mencionara os preceitos da lei, continua o evangelista. Disse-lhe então o moço: tudo isso tem guardado. E não se detém aqui, mas pergunta de novo: que me falta ainda? Pergunta que é também um sinal de desejo veemente. Remígio de Auxerre. O Senhor assinala a maneira de chegar à perfeição a todos os que querem ser perfeitos na graça. Por isso segue. Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Estas palavras são dignas de atenção. Não diz, vai e consome tudo que tens, mas vai, vende. E não diz algumas coisas, como fizeram Ananias e Safira, mas todas as coisas, e acrescenta de modo belo, o que possuís, isto é, o quanto temos e possuímos com justiça. Por conseguinte, devemos vender o quanto possuímos justamente, mas o que possuímos injustamente deve ser entregue àqueles de quem tenhamos tirado. E não diz, dá aos parentes ou aos amigos, ou aos ricos dos quais recebeste semelhantes coisas, mas dá aos pobres. Santo Agostinho. E não é necessário escolher um monastério ou os irmãos pobres de um lugar determinado para dá-lo, porque todos os cristãos não formam mais que uma só república. Por conseguinte, onde quer que um cristão tenha distribuído as coisas necessárias e de qualquer parte de onde alguém recebe o que necessita, recebe-o daquele que pertence a Cristo. Rábano Mauro. Vede aqui duas vidas propostas ao homem, a ativa, a qual se relacionam os preceitos não matarás e os demais mandamentos da lei, e a contemplativa, a qual se referem as palavras, se queres ser perfeito. A primeira pertence à lei e a segunda ao Evangelho, porque assim como o Antigo Testamento precedeu o Novo, assim também a boa ação precede a contemplação. Santo Agostinho. Porém, não somente pertencem ao reino dos céus aqueles que vendem ou deixam todas as coisas para serem perfeitos, mas se unem a esta milícia cristã por certas relações de caridade, um grande número de certa milícia estipendiária, a qual se dirá ao fim dos tempos: tive fome e deste-me de comer. Longe de nós pensar que estes serão separados do reino dos céus ou vê-los como fora do Evangelho. São Jerônimo. Não devo responder à pretensão de vigilância, segundo a qual é melhor usar os bens e dividir sucessivamente os frutos entre os pobres do que os distribuir de uma só vez depois de vendidos, posto que o próprio Senhor lhe responde com estas palavras: se queres ser perfeito, vai, vende. Isto que Vigilâncio tanto aplaude não é para nós senão um segundo ou terceiro grau de perfeição, o qual nós também aceitamos, contanto que saibamos que o primeiro deve ser preferido ao segundo e ao terceiro. Genádio de Massília. É boa coisa dar sua fortuna aos pobres, distribuindo-a pouco a pouco, mas é muito melhor dá-la de uma só vez, com a intenção de seguir o Senhor e de estar na pobreza com Cristo, livre de toda inquietação. São João Crisóstomo. E como o Senhor falava sobre dinheiro, aconselhando que deveríamos nos despojar dele, manifesta que a recompensa que dará será tanto maior que o dinheiro, como grande é a distância entre o céu e a terra. E por isso diz: e terás um tesouro no céu.
A palavra tesouro expressa a abundância e a estabilidade do que nos dará. Orígenes. Se todos os mandamentos se unissem nestas palavras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é evidente que quem cumpre este mandamento é perfeito. Como então o Senhor diz ao jovem que respondeu: tudo isso tenho guardado? Se queres ser perfeito, como se ainda não o fosse. Talvez a frase ama teu próximo não tenha sido posta pelo Senhor, mas adicionada por alguém, pois nem Marcos nem Lucas a adicionaram ao expor esse acontecimento. Ou, de outro modo, vede o que está escrito no Evangelho segundo os Hebreus. Depois que o Senhor ouviu o jovem e lhe disse: vai, vende o que tens, o rico começou a coçar a cabeça e a manifestar seu desagrado. E então o Senhor diz: de que maneira dizes cumprir a lei e os profetas? Porque está escrito na lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eis aqui que muitos filhos de Abraão, teus irmãos, estão cobertos de esterco e mortos de fome, e tua casa está cheia de muitos bens, e nada sai dela para que seja compartilhado entre os pobres. Querendo, pois, o Senhor repreender o rico, diz-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Desta maneira, farás ver que, efetivamente, amas teu próximo como a ti mesmo. Mas se é perfeito aquele que tem todas as virtudes, como se faz perfeito aquele que vende tudo o que possui e dá aos pobres? Suponhamos que um homem qualquer tenha feito isso. Como desde aquele momento esse homem fica sem cólera, sem concupiscência, repleto de todas as virtudes e livre de toda malícia. Sem dúvida, parecerá próprio de um sábio dizer que, ao dar os seus bens aos pobres, estes o favorecem com suas orações, e que sua pobreza espiritual receberá a abundância espiritual daqueles e, deste modo, ainda que tenha paixões humanas, se faz perfeito. Ou também, aquele que trocou suas riquezas pela pobreza para se fazer perfeito será ajudado pela fé que tem nas palavras de Cristo, para que possa chegar a ser sábio em Cristo, justo, casto e sem nenhuma paixão, mas não de tal maneira que no momento mesmo em que entrega seus bens aos pobres seja completamente perfeito, senão que, desde aquele dia, a meditação sobre Deus o irá conduzindo para todas as virtudes. Pode-se dar outra explicação, a interpretação moral, dizendo que os bens são os atos da alma. Manda, pois, o Senhor vender todos os bens que são maus e entregá-los àqueles poderes que trabalhem nestes bens e estão pobres de todo o bem verdadeiro. Porque, assim como a paz dos apóstolos retorna a eles se não estiver presente um filho da paz, assim todos os pecados se voltam contra seus autores se não houver alguém querendo se valer deles. Desta forma, não se pode duvidar que aquele que deste modo vendeu todos os seus bens seja imediatamente perfeito. E é claro, com efeito, que quem obra assim tem um tesouro no céu e chegou a ser um homem celestial, porque terá no céu o tesouro da glória de Deus e as riquezas em toda a sabedoria de Deus. Esse indivíduo poderá seguir Cristo porque não será separado por nenhuma má propriedade que o impeça de seguir Cristo. São Jerônimo. Há muitos que deixam suas riquezas e não seguem o Senhor, o que não é suficiente para ser perfeito. É preciso, depois de desprezar as riquezas, seguir o Salvador, ou seja, fazer o bem depois de ter abandonado o mal. Com mais facilidade se despreza uma bolsa do que a própria vontade. Por isso se diz: depois vem e segue-me. Segue o Senhor aquele que é seu imitador e caminha por seus mesmos passos. Prossegue. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso. Esta é a tristeza que conduz à morte. Sua causa é manifestada no seguinte: pois era possuidor de muitos bens, ou seja, os espinhos e os cardos que sufocaram a semente do Senhor. São João Crisóstomo. Não são igualmente escravos da riqueza os que têm muita e os que têm pouca, porque a supressão das riquezas acende uma chama e o desejo se faz mais violento. Santo Agostinho. Não entendo como a posse dos bens supérfluos aprisiona mais severamente do que o desejo deles,
Pois qual seria a razão deste jovem ter ficado triste, senão porque tinha grandes riquezas? Porque uma coisa é não querer incorporar o que não se tem, e outra coisa é arrancar o que já se tem incorporado. No primeiro caso, abandonam-se as riquezas como uma coisa estranha, e no segundo, arrancam-se como um membro de seu próprio corpo. Segundo a história, o jovem é digno de louvor porque não matou nem cometeu adultério, mas é reprovável porque se entristeceu pelas palavras de Cristo que o chamavam à perfeição. Era ainda jovem na alma e, por isso, abandonou Cristo e se foi. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.